Então é assim que vive o mundo imoral e amoral. Esse terrível quadro espiritual fez com que fosse necessário o registro escrito e indubitável dos deveres morais estabelecidos por Deus aos homens. Esse registro chamamos de lei moral. Então aqui esse tópico 1, ele está definindo o que é lei moral. São os registros, é a palavra de Deus, são os ensinos de Deus a respeito do que é correto, do viver correto. Esse ensino está bem evidenciado nos 10 mandamentos, que é como se fosse um resumo da questão moral da nossa vida. E assim podemos chamar essa lei moral, como diz aqui na lição, as manifestações da vontade de Deus aos homens. Então elas são apresentadas para nós, desde Gênesis ao Apocalipse. E nós temos essa revelação de Deus para nós, do que é verdade, do que é correto, do como é que nós devemos viver. Nós não somos um povo perdido nas trevas, na escuridão. Além de termos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, que nos guia, que acusa o que é pecado, nós temos a palavra que nos ensina. Se nós estudarmos a palavra, nós vamos entender mais e mais a vontade de Deus, o conceito, daquilo que é correto. Nós falamos numa das lições anteriores, como a palavra de Deus ela é tão rica e importante, que você percebe que as leis que são criadas nos países, elas têm como base a palavra, mesmo em países que não são cristãos. Então, quando você é um país falando que é proibido matar, que não se deve matar, da onde que se tirou isso? Da lei de Deus, da palavra de Deus. Então, a lei perfeita é a palavra e ela serve para nós. Só que, diferentemente do mundo, o mundo ele escolhe. Eu quero, como se fosse um self-service. Eu quero essa lei, essa lei, essa lei. Não, essa não serve, essa não serve, essa não serve. Tanto que a gente sempre fala, na cadeia, até na cadeia tem um código de conduta lá, o que é certo e o que é errado, Você vai perceber que muitas coisas que na cadeia é certo, porque eles estão realmente agindo com a forma da lei que em algum lugar habitou na cabeça deles, porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, com essa moral. Só que, ao mesmo tempo, ignoram outras leis para satisfazer a sua própria vontade. E assim é o mundo, e nós não podemos ser dessa forma. Ponto 2, o que a lei moral nos ensina? Esse ponto aqui é muito importante, porque a lei, poderíamos dizer, mas existe uma lei moral, por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que obedecer a Deus? É que temos argumentos fortíssimos para isso. Primeiro, nós temos uma relação estabelecida, uma aliança estabelecida com Deus. O ponto principal ensinado pela lei moral é a natureza da relação estabelecida entre Deus e os homens. Eu quero ser de Deus, ser filho de Deus, ser salvo por Deus, ter uma relação com Deus, então eu tenho uma ligação com Ele, eu tenho uma aliança. E nessa aliança eu tenho também obrigações, eu tenho direção. Olha, repare que você pode trabalhar numa empresa e você tem certas regras que você tem que seguir. Você tem uma aliança, uma ligação com o seu patrão. Vamos dizer que você tem um uniforme específico que você tem que usar. Eu não sou empregado na sua empresa, eu preciso ter esse uniforme? Eu preciso vestir esse uniforme? Não tenho nenhuma ligação. Mas quando nós temos essa ligação, nós temos responsabilidades. Temos que obedecer. E é difícil, viver nesse mundo com tantas exigências. Nenhuma empresa é perfeita, nenhum patrão é perfeito. Às vezes você percebe exigências que não são agradáveis, outras não são nem corretas. Mas ou você se sujeita ao contrato que você assinou, ou você rompe o contrato. Agora, a beleza da nossa aliança com Deus é que tudo de Deus é perfeito. E nós temos essa aliança com o Senhor, como diz aqui, que é o nosso Criador,
Ele não é simplesmente um patrão, um estranho que resolveu nos empregar. Deus nos criou. Então nós temos muito mais obediência a dar a Deus do que uma pessoa com um patrão que você pode quebrar o contrato. Quebrar o contrato com Deus, nós já quebramos, né, com o nosso pecado. Mas Ele nos resgatou, Ele nos apadrinhou, nós somos filhos de Deus. Então nós vivemos nessa aliança com Deus. Se nós não temos essa aliança, se nós não confiamos na lei, se nós não vivemos na lei, nós temos que questionar o ser filhos de Deus, né? Então não é filho. Quem tem o Espírito de Deus, esse tal é dele, esse é inclinado à verdade, à bondade. Não somos perfeitos, mas nós somos pessoas que buscam sempre a condição de ser servos. Então, na qualidade de Criador de todas as coisas, em especial do homem, Ele exige e merece nossa obediência, nosso temor. É o Senhor que não precisa perguntar se eu gosto da lei. Sabe aquele negócio, vai fazer uma lei, todo mundo concorda, vamos votar. Ah, está favorável, então tá, agora está valendo. Não, Deus fala, é assim, pronto. Ele não vai fazer uma assembleia para ver se a gente vai gostar da lei dele. E muitas coisas nós não entendemos, mas não é porque nós não entendemos, nós não vamos obedecer, nós não vamos confiar. Porque nós sabemos que Deus está acima do nosso entendimento. Nós devemos obedecê-lo e segui-lo. Devemos então seguir essa lei, limitar as nossas ações, ou seja, algumas ações que não são de acordo com a lei de Deus. Deus é que dita o nosso modo de viver. Abandonar os nossos desejos e vontades, nos dedicar a agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor deve ser a nossa própria vontade, o nosso maior desejo, porque Ele é a nossa maior alegria. A maior bênção, né, que Deus pode nos dar, ela não é uma bênção material, ela não é uma coisa. A maior bênção que nós temos é espiritual e é algo que nós temos em Deus a partir do momento que nós buscamos seguir ao Senhor. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, como diz Paulo, mas nós não rejeitamos as coisas do Espírito, porque nós somos guiados, somos dirigidos pelo Espírito. Uma outra questão aqui dentro desse mesmo tópico, 2, está dizendo o seguinte: pela lei moral, nos tornamos conscientes do estado de miséria e corrupção a que fomos lançados pela queda. A lei, ela nunca veio para fazer, não, agora você seguiu a lei, agora você é perfeito. A lei, ela vai exatamente fazer o contrário. Ela vai apontar que nós não somos perfeitos e nós nunca poderemos ser perfeitos por nós mesmos. Nós somos incapacitados de cumprir. E o que isso reflete? Reflete em nós a necessidade de buscarmos ao Senhor. Acho que mais abaixo tem um tópico que fala mais sobre isso. Buscarmos, nos esforçarmos mais para fazer melhor, mas buscarmos a dependência do Senhor, entendendo que nós nunca vamos ser perfeitos naquilo que nós fazemos. Porque o desvio foi grande, né? O estrago do pecado foi muito grande. Nós lemos aqui, que todos os homens se extraviaram, estão cheios de tudo aquilo que desagrada a Deus. Todos nós somos culpados perante a lei. Todos nós merecemos a condenação da ira de Deus. Então a lei moral nos ensina que nós não temos esperança em nós mesmos. E isso não é desanimador, né? Isso é um ponto realmente que nos fortalece a fé, a necessidade de Deus. Eu acredito que muitos tentam ignorar a lei, que parece mais fácil, né? Você ignorar que você é errado. Porque como que você vai sobreviver com essa lente tão poderosa da santidade de Deus na sua vida, te apontando, mostrando que você é pecador?
Só pela graça, né? E o homem acha mais fácil. Não, esse negócio de Deus, de lei, isso é exagero. Esse pastor está ficando maluco. Não precisa ser assim, tão santo nada, né? É mais fácil você ignorar a lei para conviver. Mas quando a gente busca a misericórdia, a gente vai perceber que não é pelo caminho fácil, mas por um caminho que dá um pouco mais de trabalho, mas é um caminho muito compensador. Que por um milagre, né, de Deus, nós vamos aprendendo e seguindo a lei de Deus. Eu fiz questão de falar essa mensagem da manhã espiritualmente inclinados, porque exatamente acho que é um resumo também do que nós estamos falando hoje, sobre essa lembrança de que nós somos filhos de Deus, sim. Que nós podemos pender para o Espírito. E nós podemos ser melhores, mais educados. Talvez nós não temos sido, né, tão diligentes, temos sido mais negligentes em relação a certas coisas, mas nós podemos ser melhores. Nós podemos tratar melhor nosso irmão, ter mais paciência com ele. Nós podemos andar melhor em relação à nossa vida, à nossa família e tudo mais. Não podemos? Podemos. Nós somos muito negligentes mesmo. Faz tempo que eu não falo sobre emagrecimento, né? Eu posso daqui a 15 dias estar uns 8 quilos mais magro. Posso. Estarei. A Nathalie me deu incentivo, ela fez assim, ó. Não. É tudo uma questão de disciplina, é uma questão de matemática até, né? De alimentação e tal. A questão espiritual, ela não funciona nesse sentido, mas a disciplina faz parte da questão espiritual, né? Nós podemos estar mais firmes com Deus a partir dos atos que nós tomamos, das sequências que nós tomamos. Ponto 3, são 5, né? Temos que andar. As bênçãos e maldições associadas à lei. Eu achei bem interessante esse tópico aqui. Eu acho que traz um esclarecimento muito bom em relação a essa questão de bênçãos e maldições. Então vamos lá, ponto 3. Outra importante característica da lei moral é o modo como ela coordena as ordenanças divinas com promessas de bênção e vida e ameaças de maldição e morte. A lei moral, ela descreve o quê? Como diz aqui, é o nosso dever natural. Quem faz o seu dever, ele merece recompensa? Bom, a resposta direta é não. Você fez o que devia fazer. Quem não faz o seu dever merece ser punido, correto? Mas quem faz o seu dever, ele não merece recompensa. Ou seja, Deus fala, faz isso aqui para mim. Você vai lá e faz. Ele precisa te dar alguma coisa por isso? Já pensou? A mãe fala para o filho, ô filho, pega lá um copo de água para a mãe. Aí ele vai lá e pega. Aí você pega o copo de água e toma. Aí o filho fica esperando. Não vai agradecer? Não vai me dar uma bala? Não vai me dar o dinheiro? Peraí. Você é um filho. Você não fez mais que a sua obrigação de honrar a sua mãe, de servir. Então é nesse conceito que a gente pode entender isso. Tudo que a gente fizer para Deus, primeiro que não vai ser perfeito, vai ser lá meio mal ou menos, né? Mas tudo que a gente fizer para Deus, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação.
Deus não fala obrigado, porque o senhor entregou o seu dízimo, né? Obrigado. Que bom que o senhor veio hoje no culto, participou da escola dominical. Olha, essa semana eu vou te dar uma recompensa aí por isso. Deus não faz assim, Deus não age assim e não há essa necessidade. Muitos entendem isso erradamente e agem com Deus como essa barganha, né? Com essa troca. Não, eu vou fazer isso porque aí eu preciso ser abençoado, porque estou precisando de alguma coisa. É fatal. Quando às vezes você vê uma pessoa chegando na igreja e começa a participar muito, né? Às vezes ela foi lá porque ela está com algum problema. Ou um vizinho seu que chama você para fazer uma oração, você vai lá na casa dele porque ele está com sérios problemas, ele quer oração, mas ele não quer vir à igreja. Quando acaba o problema, ele não quer mais que você vá lá fazer oração na casa dele, entendeu? Então, o ser humano às vezes age assim, vou buscar Deus porque eu estou precisando, então eu vou fazer alguma coisa para ele, porque aí ele me dá uma troca. Cumpri-la não deveria gerar qualquer benefício. Agora a questão é, Deus recompensa a nossa bondade, as nossas boas obras? Sim. E por isso que eu achei interessante a ideia da lição, é que Deus faz isso como uma forma de ampliar de nos incentivar a praticar o bem. Eu vou ler aqui, que está tão bem escritinho, se eu ficar falando só da minha cabeça, eu vou acabar perdendo alguma coisa. Deixar de cumpri-la deveria implicar em imediata condenação e castigo. Então, essa parte que eu falei também. Cumprir não significa que a gente deveria merecer um presente, mas deixar de cumprir significa que você está desobedecendo e você deve ser punido. Ao associar a lei às promessas e ameaças, o Senhor cria um meio adicional. É isso que eu queria lembrar. O Senhor cria um meio adicional de nos convencer e motivar na prática de seus mandamentos. Que é interessante a gente saber disso. Alguém vem aqui na igreja porque tem um banco macio? Não. Se fosse para ficar em pé, você viria também. Mas o banco é uma ajuda, né? Você vem lá, está sentadinho, bom, tem um microfone, dá para escutar e tal. São coisas assim que ajudam. Aqui no sentido do meio adicional, que nos motiva, nós sabemos, irmãos, que Deus tem abençoado. A Bíblia fala aqui, deu exemplo dos dízimos, né? Se você... No exemplo dos dízimos é em outro versículo, acho que está na outra mensagem que eu lembrei agora. Mas fala, né, que eu vou te abençoar, abrir seus celeiros, eu vou multiplicar. Ele fala aquilo porque realmente uma vida com Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade, ela é um caminho abençoado. A mesma coisa que se você andar todo errado, você vai perceber que a sua vida vai ser ruim. Vamos supor que você vai fazer uma viagem e você pega o seu veículo e faz a revisão, vê tudo certinho, confere tudo direitinho. É mais lógico que você será abençoado naquilo que você vai fazer, do que se você não está nem aí e pega tudo quebrado, né? E você pode ser assim, não chegar no destino da sua viagem. Então, da mesma forma que existe as coisas boas, também as coisas más, elas têm um importante aviso para nós. Ou seja, quando nós cometemos um pecado, um erro, muitas vezes nós sofremos algum tipo de penalidade, ou de dificuldade, ou de sofrimento. Também é uma forma de estar nos avisando, para que a gente não continue cometendo aquilo. Então, tentar resumir. Fazer o bem não deveria trazer para nós um benefício específico. Nós estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Mas Deus traz esses benefícios para nos encorajar a fazer mais. A gente vai servindo a Deus, vem abençoado e vai querendo servir mais e mais. Essa bênção ela só será completa quando nós estivermos nos céus com Deus.
Aí nós seremos ricamente abençoados. O outro lado, quando nós cometemos pecados, erros e nós sofremos, isso ainda não é o juízo específico, porque se Deus fosse nos penalizar pelos nossos pecados, seria muito maior a penalidade, mas são avisos. Então, de repente, você saiu com o carro sem a revisão e fura só um pneu, foi um aviso. Poderia ter acontecido algo muito pior, mas assim Deus nos ajuda. As bênçãos prometidas não devem ser vistas como objeto de barganha, nem da parte de Deus, nem da nossa parte, né? Não é Deus que faz para isso, e nós também não devemos pensar que nós devemos fazer as coisas boas para receber coisas. Elas servem de estímulos, tornam evidente a correção do caminho da justiça. Ao levar em conta a nossa limitada visão espiritual, o Senhor associou à sua santa vontade valores e necessidades da vida presente. Então, como nós somos limitados, Deus deu esse bônus aí. Aí quando a gente lembra dos mandamentos, né, tem um mandamento que fala com promessa: honra o teu pai e a tua mãe. E lá tem uma promessa, para que te vá bem, né, os seus dias, tenha a vida. É um mandamento que traz esse incentivo. Então, nesse sentido, vendo a nossa limitação, Deus coloca essas promessas. Por outro lado, ao punir os pecados com castigos temporais, nosso Deus faz advertências para aqueles que estão caminhando rumo à destruição. Todos os castigos não correspondem ao que os nossos pecados merecem, por isso não podem pagar nossa dívida para com Deus. Então, aqui é o que eu acabei de dizer. Quando nós erramos, muitas vezes nós somos punidos, e isso é mais um aviso, uma advertência. Não é simplesmente uma forma da gente estar pagando, né, o pecado. Eu paguei o pecado com aquela limitação, com aquela enfermidade, com aquilo lá. Não, pagar o pecado a gente não pode pagar. O salário do pecado é a morte. Então, se Deus fosse nos punir por nosso pecado, Ele teria que nos levar, né? Não apenas dar uma gripe forte, né? Teria que nos levar mesmo. Para que não fiquemos sem referência ou pensemos que não há prestação de contas dos nossos pecados, Deus faz ameaças e impõe castigos temporais, oportunidades de arrependimento. Finalzinho aqui. Para os crentes, essa questão ainda se intensifica pelo benefício da disciplina. Então, é importante que não só um aviso para que a gente não volte a pecar, mas também é a disciplina que nós temos em Deus nessas situações. Na qualidade de filhos de Deus, somos corrigidos em nossos pecados para nos tornarmos participantes da santidade de Deus, para sermos capazes de produzir fruto de justiça. Não fosse assim, mesmo os crentes permaneciam muito distantes do padrão moral prescrito pela lei. Antes da gente seguir, vamos voltar aqui, só relembrar. Então, o que é a lei moral? Nós aprendemos que a lei moral é essa maneira como Deus manifesta a sua vontade aos homens. O que é a lei moral? A maneira como Deus manifesta a sua vontade aos homens. O que a lei moral nos ensina? Somos criados por Deus e nós, assim, somos, por intermédio dessa aliança, responsáveis em obedecer. Mas o que a lei moral nos ensina? Ela nos ensina que nós somos pecadores, que nós não conseguimos atingir a verdade e a santidade e precisamos de Deus. As bênçãos e maldições associadas à lei. Então, as bênçãos e maldições são aqui, digamos que, um incentivo maior, né? São
advertências e presentes de Deus. São coisas que servem para que a gente possa tanto ser incentivado a fazer o bem, tem um privilégio, como ter cuidado em fazer o mal. A gente vê isso aqui muito associado às situações das coisas que nós vivemos no mundo, né? Então, o tal dos brindes, né? Você recebeu um brinde, você recebeu uma recompensa, você se alegra com isso. Por exemplo, você faz a inscrição lá num congresso lá e paga a inscrição, porque essa inscrição é para pagar a viagem dos preletores e tudo mais. Aí depois você chega lá, você ganha um livro. Eles eram obrigados a dar aquele livro? Não, mas é uma forma de você, é o tal do mimo da SAF, né? É uma forma de você se alegrar. Então não é obrigado a fazer isso, mas é uma forma de incentivo para que a gente esteja assim, né? Sendo incentivo para ser incentivado mesmo, motivado a fazer aquilo. Então nós não podemos ser contra esse tipo de coisa, porque foi Deus mesmo que fez, né? Deus faz isso com a gente, nos dá incentivos. Relembrando, Deus não tem obrigação de dar nada para a gente. Isso aqui é um fator importante, irmãos, porque muitas vezes a gente vive e a gente, quando é abençoado sem merecer, a gente nem para muito para agradecer. Mas quando a gente está querendo que uma coisa aconteça e não acontece, é como se a gente cobrasse a Deus: oh Deus, mas eu sou tão, vou na igreja, faço tudo certinho, e o Senhor não me deu essa bênção? Como o Senhor pode não me ter dado essa bênção? Aí Deus tem que olhar para você e falar: peraí, a única coisa que você merece é a morte, o que você está cobrando de mim? E assim mesmo como nós cobramos das pessoas, né? É tão bom ser recebido por uma pessoa, ganhar um presente de uma pessoa, ser elogiado por uma pessoa, ser lembrado. Mas essa pessoa não tem essa obrigação, embora faz parte da obrigação do amor ao próximo, né? É claro que nesse sentido ela teria, mas eu não posso cobrar do outro. E eu preciso entender que eu não mereço também esse elogio todo. E se eu recebo, é mais um incentivo. Então vamos lá, irmãos. A perfeição da lei moral. Ponto 4. Nós já falamos que temos essa aliança com Deus e por isso nós seguimos a lei. E por que nós seguimos a lei? Porque a lei do Senhor é perfeita. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o único que sabe todas as coisas. Como a gente está vivendo num mundo que ninguém sabe nada, né? Cada vez mais a gente percebe isso, ninguém sabe nada. E hoje está difícil você ver uma notícia e entender até que ponto aquilo é a notícia, ou aquilo é uma notícia criada para gerar não sei o quê, ou aquilo é uma mentira. Então está difícil. E nem é bom a gente tentar entender. Às vezes é melhor a gente nem ouvir, nem receber, porque você fica mais tranquilo. Por quê? Porque a lei dos homens, as coisas dos homens são totalmente estranhas, mas a lei do Senhor é perfeita. O testemunho das Escrituras claramente nos ensina que a lei do Senhor é perfeita. O que significa isso? Chama atenção para a justa medida que ela nos dá, da justiça requerida por Deus. Sabendo disso, o que nós devemos fazer? A lição é clara, no texto que nós lemos lá no início também fala sobre isso. Nós devemos guardar toda a lei. Cada vez mais nós encontramos denominações, igrejas, líderes que estão pendendo para uma visão que separa a lei de Deus. Não, isso deve ser guardado, isso não deve ser guardado. A Bíblia toda deve ser guardada. Nós não podemos tirar nada dela. Não podemos acrescentar nada nela. Deuteronômio 4:2 diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela,
para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. É um compromisso que nós temos, né, de não desviar. Salmo 119 diz: cumprir à risca, seguir a palavra do Senhor, porque essa lei do Senhor é perfeita, ela não tem falhas. Disso tudo emerge a realidade de que somos pecadores, sendo Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem. Então nós devemos seguir a lei. Um outro tópico aqui dentro deste diz: encontramos também na lei moral o modelo de nossa santificação. Já falei sobre isso. A lei, a palavra, é um modelo para nós. Meu modelo não é o que os outros pensam, como os outros vivem, mas é a palavra de Deus. Ela traz em sua perfeição a santidade, exemplos, né? Nós temos Jesus, nós temos personagens bíblicos e nós temos a palavra escrita, a lei dada por Deus, tanto a Moisés como o intermédio de Jesus e a todos. Em Jesus nós temos essa aplicação da lei nos nossos corações. Romanos 8, 3 e 4. O que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. E não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Chamados a seguir a lei, não tirar e não acrescentar nada a essa lei. Mais um texto aqui de Apocalipse 22, 18 a 19, que fala sobre isso. Último tópico, a natureza da lei moral. A natureza espiritual da lei moral. Esse tópico também é interessante, que ele fala sobre a diferença da lei de Deus do que da lei que existe no mundo. A lei do mundo, humana, ou a lei civil, ela trata de atos externos, atos consumados. Então você é preso porque você roubou tal bicicleta, lá tinha uma câmera lá que flagrou você não consegue negar. Essa lei humana também ela é falha demais, né? Mas ela é baseada em fatos. A lei divina é espiritual. Para que você peque, para que você transgrida a lei divina, você não precisa necessariamente ter cometido um ato, né? Nosso próprio pensamento, nosso próprio coração, ele, infelizmente, né, levado pelo pecado, ele comete pecados, mesmo sendo sem algum ato específico. Por quê? Sendo espírito, o domínio de nosso Deus se estende aos espaços mais obscuros da alma e do coração. Ou seja, Deus, ele não vê apenas o exterior. Deus, ele não é aquela câmera que flagrou o homem roubando a bicicleta. Deus vê o nosso coração, a nossa mente. Os nossos atos podem até ser um ato bom, né? Quantas vezes isso acontece? Você está fazendo uma caridade ali, mas Deus fala, olha, não recebe não, porque isso aí é falsidade, né? Não é verdade. Então a câmera do homem pode anotar uma coisa, mas a câmera divina anotar outra, porque Deus, ele discerne os espaços mais obscuros da alma do homem. Às vezes nem nós mesmos sabemos discernir, por isso que a Bíblia fala que nós devemos orar, né? Sonda-me, ó Deus, o Senhor é capaz de sondar. Nós perdemos esse padrão de moral, às vezes nós
cometemos coisas, achamos que estamos certos, mas não estamos certos. E às vezes até a gente está fazendo o que é certo, achando que está errado, né? Coisas que não são erradas. Os olhos do Senhor não esquadrinham apenas as ações dos homens, mas também somente seus corações. Exemplo, não roubar. Se o nosso coração está cheio de inveja e cobiça acerca do que pertence ao próximo. Aí ele vai dar alguns exemplos, né? Roubar sem roubar, por exemplo. Você pode estar cobiçando o que é do próximo, não roubou especificamente, mas está roubando porque você está assim desejando, cobiçando. O exemplo do olhar com intenção impura, o exemplo do odiar, né? Olhar com intenção impura, adultério, odiar o assassinato e assim por diante. Nós conhecemos muito bem, principalmente lá no Sermão do Monte, né? Essa explicação da lei, essa ampliação da lei, o que torna mais complicado mesmo para nós, irmãos. Nós podemos assim e devemos, né, entender que cada vez fica mais difícil para nós. Conclusão. Vimos que o estudo da lei moral vai muito além do estabelecimento de padrões de ações e comportamento. Ele também nos faz refletir sobre a santidade e justiça de Deus e a sua autoridade e soberania entre os homens. A lei moral também nos ensina sobre a realidade de nossa condição pecaminosa, tanto no exterior como interiormente. Ao mesmo tempo, nos estimula a desejar amar e buscar a retidão que agrada a Deus e não em nós mesmos, mas na graça de Jesus e santificação do Espírito. Então, estudar sobre a lei é estudar sobre a perfeição de Deus, sobre a vontade de Deus. E é assim também entender essa nossa responsabilidade de buscar ao Senhor. Aplicação. Qual tem sido o impacto da lei moral sobre a sua vida? Além do seu comportamento, ela tem dirigido sua compreensão sobre Deus e sobre você mesmo? Como você espera crescer na prática da justiça? Seus esforços em busca da retidão são baseados em Jesus, na obra do Espírito Santo? Qual tem sido a minha relação, a nossa relação com a lei, com a verdade? Há muitas vezes, né, um aspecto de descompromisso, como se o cristão, eu me converti, eu sou de Jesus, eu recebi o perdão, eu recebi a salvação, mas e aí? É tempo de lutar mais, de buscar mais ao Senhor. Como nós falamos, né? Embora seja algo, digamos, difícil, mas é algo que é guiado, ajudado, somos abençoados por Deus para viver nessa lei, nessa verdade. Então que Deus assim nos ajude, né, a entender o privilégio, é um privilégio, né, de viver a lei num mundo sem lei. É um privilégio de ter uma consciência do que é certo, do que é errado, num mundo em que as pessoas não sabem discernir nem o que é esquerda, direita, o que é escuro, o que é claro. Não sabem discernir. E assim nós sabemos a verdade.